O rio parecia calmo visto de longe, largo, silencioso, indiferente. Mas quem se aproximava de suas margens em 1943 não via água. Via uma linha invisível entre continuar respirando ou desaparecer para sempre. Não havia pontes suficientes, não havia barcos suficientes. E para muitos, não havia sequer uma escolha real. Eles atravessaram em portas arrancadas de casas, em barris amarrados com cordas, em tábuas que mal flutuavam. Alguns entraram na água sabendo que não sabiam nadar. Outros carregavam o fuzil acima da cabeça, tentando manter a pólvora seca, enquanto o corpo afundava no frio. Do outro lado, as metralhadoras alemãs já estavam posicionadas, esperando. Não atiravam em alvos, varriam a água. Cada passo dentro do rio era um atraso. Cada segundo a mais era uma sentença. Corpos boiavam, colidiam uns com os outros, travavam improvisadas balsas humanas que afundavam juntas. Oficiais gritavam ordens que se perdiam no barulho dos disparos. Alguns soldados atravessavam sem arma. Outros chegavam sem forças para lutar. E mesmo assim, eles continuavam entrando no rio, porque recuar significava execução, porque hesitar significava ser empurrado, porque atravessar o Dnieper não era uma manobra militar, era um sacrifício em massa. Esta não é a história de uma batalha elegante, é a história de um rio transformado em cemitério aberto, onde a água não lavava o sangue, apenas o espalhava. Antes de continuar, escreve aí nos comentários de onde você está assistindo, cidade e país. E aproveita para dizer qual outra batalha ou história esquecida da guerra você quer ouvir aqui no Vozes do Fronte. O verão de 1943 ainda estava quente, quando a frente oriental começou a se mover como uma porta velha prestes a cair. Depois de Kursk, nada voltou a ser estável. A iniciativa havia mudado de mãos, e os alemães sabiam disso. Não era uma retirada organizada, era uma corrida contra o tempo. Cada quilômetro abandonado precisava ser queimado, minado, esvaziado. A ordem era simples e brutal: não deixar nada que pudesse ser usado pelo inimigo. À frente desse recuo apressado estava um obstáculo natural que todos conheciam desde o início da guerra. Largo, sinuoso, imprevisível. O Dnieper não era apenas um rio, era uma muralha líquida, uma linha que, se bem defendida, poderia estancar o avanço soviético por meses. A ideia alemã era transformar aquela água em fronteira definitiva, destruir pontes, preparar posições elevadas, instalar metralhadoras e artilharia nas margens altas do lado oeste. Forçar o Exército Vermelho a pagar cada metro com sangue. Do lado soviético, o problema era outro. Havia pressa. Stalin exigia avanço contínuo, sem pausas, sem reorganizações longas. Cada dia de atraso dava aos alemães tempo para cavar, fortificar, respirar. Os comandantes sabiam que parar diante do rio seria um erro estratégico. O inimigo precisava ser empurrado para dentro da água, perseguido, desorganizado. A travessia teria que acontecer mesmo sem preparo adequado. O custo dessa decisão era conhecido. Não havia barcos suficientes, nem pontes móveis em quantidade. Muitas unidades avançavam mais rápido do que a logística conseguia acompanhar. Tropas de infantaria chegavam às margens do Dnieper sem apoio pesado, sem cobertura aérea constante, às vezes sem mapas detalhados. Mas recuar não era opção. Esperar também não. A ordem que corria pelas fileiras não falava em heroísmo, falava em necessidade. Atravessar imediatamente. Não importava como, não importava com o quê. Quem chegasse primeiro à outra margem deveria segurar a posição até que o resto viesse depois. Era assim que se criariam as chamadas cabeças de ponte. Pequenos pontos de sobrevivência, mantidos à força, rodeados por fogo inimigo, sustentados mais pela teimosia humana do que por qualquer plano elegante. Enquanto isso, os alemães observavam do outro lado com uma mistura de alívio e tensão.
alívio por finalmente terem um terreno favorável, tensão porque sabiam que, se os soviéticos atravessassem em massa, não haveria reservas suficientes para empurrá-los de volta ao rio. A defesa dependia de disciplina, de munição constante e de nervos firmes. Metralhadoras precisariam disparar até os canos ficarem incandescentes. Cidades inteiras ao longo do Dnieper foram evacuadas às pressas. Civis assistiam à destruição de suas próprias pontes, à queima de armazéns, à explosão de trilhos ferroviários. O rio começava a se encher não apenas de água, mas de destroços, troncos, restos de casas. Tudo isso seria arrastado pela corrente, e tudo isso se tornaria obstáculo para quem tentasse atravessar. No papel, era uma operação de grande escala. Na prática, era uma soma de decisões pequenas, tomadas sob pressão extrema. Um oficial que mandava avançar sem esperar reforços. Um engenheiro que não tinha material para montar uma ponte. Um soldado que olhava para a água e entendia que aquele não era um rio comum. O Dnieper se tornava, naquele momento, mais do que um ponto no mapa. Tornava-se um teste de vontade. Para os alemães, a última chance de transformar o terreno em aliado. Para os soviéticos, a prova de que a ofensiva não podia parar, custasse o que custasse. E o que custaria. Ninguém ainda tinha plena noção. O que os mapas alemães chamavam de retirada estratégica começou a se parecer cada vez mais com um desmoronamento controlado apenas no nome. As estradas estavam saturadas de colunas em fuga, infantaria exausta, unidades blindadas com combustível contado, carroças civis misturadas a caminhões militares. O exército alemão ainda tinha disciplina, mas já não tinha margem para erro. À medida que se aproximavam do Dnieper, as ordens se tornavam mais duras. Pontes deveriam ser destruídas no último momento possível. Vilas inteiras evacuadas ou incendiadas. Tudo que não pudesse ser levado deveria ser inutilizado. A terra precisava morrer antes de ser entregue. Era a política da negação total. Uma tentativa desesperada de atrasar o avanço soviético por horas, dias, qualquer coisa. Mas o ritmo da perseguição não permitia calma. Tropas soviéticas avançavam coladas à retaguarda alemã, atacando colunas em movimento, forçando abandonos apressados. Em muitos setores, unidades alemãs chegavam às margens do rio sem tempo de preparar defesas adequadas. Algumas posições eram improvisadas com sacos de areia e troncos arrancados às pressas. Outras sequer isso tinham. O Dnieper, que deveria ser uma linha sólida, começava a ser ocupado de forma desigual. Trechos bem fortificados conviviam com setores frágeis, defendidos por homens cansados, com pouca munição e quase nenhuma reserva. Era uma defesa esticada ao limite, sustentada mais pela esperança de que o inimigo parasse do que por verdadeira confiança. Do lado soviético, o avanço tinha outro tipo de caos. As unidades não avançavam como um bloco coeso. Algumas chegavam cedo demais, isoladas. Outras ficavam para trás, presas em estradas destruídas ou em combates secundários. A frente parecia um organismo grande demais para se mover em perfeita sincronia. Ainda assim, a pressão era constante. A artilharia soviética batia nas margens, testando respostas, forçando os alemães a se rebelarem. Reconhecimentos eram feitos quase sem descanso. Cada brecha observada era imediatamente explorada. Não havia intenção de dar ao inimigo o tempo necessário para transformar o rio em muralha definitiva. O colapso real começou quando ficou claro que não seria possível manter uma linha contínua ao longo de toda a extensão do Dnieper. Onde uma unidade falhava, outra precisava cobrir. Onde faltavam homens, faltava profundidade defensiva. Cada ruptura pequena criava pânico desproporcional, porque todos sabiam o que viria depois: a travessia.
Pontes explodiam sob colunas que mal haviam terminado de atravessar. Em alguns casos, unidades inteiras ficavam presas na margem errada, obrigadas a lutar sem apoio ou tentar atravessar a nado. O rio começava a engolir soldados antes mesmo da grande ofensiva soviética. Civis que ainda restavam assistiam a tudo em silêncio. O som das explosões ecoava pela água. A fumaça misturava-se à névoa matinal. O Dnieper deixava de ser apenas um acidente geográfico. Tornava-se um limite psicológico. Um ponto sem retorno. Para os alemães, cada hora ganha era preciosa. Para os soviéticos, cada minuto perdido era intolerável. O choque entre essas duas urgências empurrava ambos para decisões cada vez mais extremas. E quando as primeiras unidades soviéticas alcançaram o rio em força, ficou claro que não haveria pausa. A travessia não seria preparada com calma, não seria elegante, não seria segura. Ela começaria no pior momento possível, quando ambos os lados já estavam no limite. A ordem chegou sem cerimônia, como quase todas naquela fase da guerra. Atravessar imediatamente. Não havia anexos, não havia alternativas. O Dnieper estava à frente, largo demais para ser ignorado, rápido demais para ser domado, frio demais para perdoar hesitações. E ainda assim, os homens começaram a entrar na água. Não foi uma travessia planejada, foi uma soma de improvisos. Onde havia barcos, eles eram poucos e rapidamente sobrecarregados. Onde não havia nada, usava-se o que estivesse à mão. Portas arrancadas de casas abandonadas, barris vazios amarrados com cordas, troncos amarrados às pressas. Alguns soldados inflavam capas de chuva e as usavam como boias precárias. Outros simplesmente entravam, segurando o fuzil acima da cabeça, rezando para que a corrente não os arrastasse. O problema não era apenas chegar à outra margem, era chegar vivo o suficiente para lutar. Muitos atravessavam sem munição seca. Outros perdiam a arma no meio do rio e chegavam do outro lado apenas com granadas, facas ou nada. Ainda assim, a ordem era clara. Qualquer um que alcançasse a margem oeste deveria cavar, se esconder, resistir, mesmo sozinho. O fogo alemão começou antes que a travessia ganhasse ritmo. Metralhadoras disparavam em varredura, não mirando homens, mas a água. A superfície do rio se enchia de impactos, como se estivesse fervendo. Balsas improvisadas se desfaziam ao primeiro acerto. Corpos afundavam presos a equipamentos pesados. Outros boiavam por alguns segundos antes de desaparecerem. Não havia como parar. Os oficiais sabiam que, se interrompessem a travessia, perderiam o momento. As ordens continuavam a empurrar homens para a água, mesmo enquanto ela se enchia de mortos. Alguns soldados hesitavam apenas o suficiente para olhar ao redor e entender que não havia saída. Atrás deles, outros avançavam. À frente, apenas o rio e o fogo. A comunicação era quase inexistente. Gritos se perdiam entre tiros e explosões. Sinais de mão eram inúteis na escuridão ou na fumaça. Unidades se misturavam. Homens de diferentes regimentos atravessavam juntos, agarrados à mesma tábua, sem saber sequer o nome uns dos outros. Quando alguns finalmente alcançavam a margem oeste, descobriam que o pior ainda não tinha passado. A terra era alta, aberta, sem cobertura suficiente. Metralhadoras alemãs dominavam os acessos. Cada cabeça de ponte começava como um punhado de homens exaustos, molhados, tremendo de frio, tentando cavar buracos rasos com as próprias mãos. Esses primeiros grupos não tinham missão de vencer, tinham missão de existir, manter-se vivos o tempo suficiente para que outros chegassem, segurar um pedaço de chão pequeno demais para ser chamado de posição, grande demais para ser abandonado. O Dnieper continuava correndo atrás deles, levando embora armas, corpos e qualquer ilusão de controle. O rio já não era apenas um obstáculo.
tornara-se parte da batalha. Um inimigo silencioso, imparcial, constante. E enquanto a travessia continuava, ficou claro para todos os envolvidos que aquilo não era uma manobra militar convencional. Era um teste extremo de obediência, resistência e custo humano. O impensável já tinha começado. Quando o sol começou a subir, o Dnieper revelou o que a noite havia escondido. A água estava pontilhada de destroços, manchas escuras, capacetes vazios girando lentamente na corrente. O rio não levava tudo embora. Ele devolvia, e cada coisa que devolvia lembrava aos que ainda atravessavam que o preço já estava sendo pago. Do lado alemão, as metralhadoras não tinham descanso. Canos eram trocados às pressas, mãos queimadas pela pressa, olhos fixos na superfície da água. Não havia heroísmo naquele gesto repetitivo, apenas a consciência fria de que se o fogo cessasse por alguns minutos, a margem seria tomada. A ordem era clara: manter o rio sob tiro contínuo, transformá-lo em um corredor de morte. Do lado soviético, o avanço virou empurrão. Oficiais gritavam ordens com a voz já rouca, apontando para a água como se apontassem para o futuro. Alguns homens eram empurrados fisicamente para dentro do rio. Outros entravam por conta própria, num misto de medo e resignação. Ninguém ali acreditava em atravessar ileso. A esperança era apenas não morrer naquele trecho específico. As cabeças de ponte começaram a crescer. Não por planejamento, mas por acúmulo. Grupos isolados se encontravam por acaso na margem oeste. Reconheciam-se pelos uniformes encharcados, trocavam olhares rápidos e começavam a atirar. Cada metro conquistado era mantido com desespero. Não havia linhas claras, apenas bolsões de homens lutando para não serem empurrados de volta à água. A artilharia alemã tentou varrer essas posições nascente. Explosões levantavam terra, corpos e estilhaços, misturando tudo num mesmo instante. Alguns buracos recém-cavados se transformavam em túmulos segundos depois. Ainda assim, os soviéticos continuavam chegando, em ondas irregulares, desordenadas, mas incessantes. O rio, naquele ponto, já não era apenas um obstáculo atrás deles. Era um limite. Quem recuasse, morreria afogado ou sob tiro. Quem avançasse, talvez tivesse alguns minutos a mais. Essa simples matemática empurrava os homens para frente, mesmo quando o corpo implorava para parar. Houve momentos em que as margens pareciam respirar. Um silêncio breve após um bombardeio, interrompido logo em seguida por novos disparos, novos gritos, novas corridas. Feridos se arrastavam tentando alcançar qualquer cobertura. Outros permaneciam imóveis, incapazes de entender onde estavam. O tempo perdeu significado. Tudo se reduziu a segundos sobrevividos. Quando os primeiros blindados soviéticos conseguiram atravessar, usando pontes improvisadas montadas sob fogo constante, o equilíbrio começou a ceder. Não de uma vez, não de forma limpa. Mas o simples som dos motores do outro lado do rio foi suficiente para espalhar inquietação nas posições alemãs. O que até então era contenção começava a se transformar em ameaça real de ruptura. O clímax não veio como um momento único. Veio como uma sequência interminável de pequenos colapsos. Uma metralhadora silenciada, um setor abandonado, uma posição que resistiu por horas e, de repente, não resistiu mais. O Dnieper já tinha sido cruzado. Agora ele estava sendo deixado para trás. E tudo aquilo havia sido decidido ali, naquela água manchada, naquele chão enlameado, naquele instante em que atravessar deixou de ser tentativa e passou a ser fato consumado. Quando as cabeças de ponte finalmente se consolidaram, o Dnieper deixou de ser a linha de defesa que os alemães haviam planejado e passou a ser um problema atrás deles. O rio, que deveria deter o avanço, agora separava unidades alemãs em retirada de qualquer possibilidade real de contra-ataque coordenado. O tempo ganho
pela destruição das pontes não foi suficiente. A travessia, por mais caótica e custosa que tivesse sido, funcionara. Com posições firmadas na margem oeste, o Exército Vermelho começou a fazer o que sabia fazer melhor naquele estágio da guerra: ampliar. Mais homens atravessaram, mais artilharia foi posicionada. Pontes improvisadas se multiplicaram sob fogo intermitente. O que antes eram bolsões isolados tornava-se uma frente contínua, pesada, difícil de empurrar de volta. Para os alemães, a situação deteriorou-se rapidamente. As reservas eram poucas, o combustível escasso e a superioridade aérea já não era garantida. Cada tentativa de contra-ataque encontrava resistência crescente. Unidades que haviam segurado posições por dias eram obrigadas a recuar sob pressão constante, abandonando terreno que nunca mais seria recuperado. O custo humano, no entanto, era impossível de ignorar. O sucesso da travessia não apagava o fato de que dezenas de milhares haviam morrido para torná-la possível. O rio havia cobrado um preço que não aparecia nos comunicados oficiais. Corpos continuavam sendo encontrados dias depois, presos em galhos, encalhados em curvas mais calmas da corrente. Civis retornavam lentamente às margens e encontravam uma paisagem irreconhecível. Casas destruídas, campos crivados de crateras, restos de equipamentos espalhados, como se a própria terra tivesse sido esmagada. O Dnieper, antes centro de vida e comércio, tornara-se um símbolo silencioso do que aquela guerra exigia. Estrategicamente, a batalha selou o destino da Ucrânia Oriental. A partir dali, o avanço soviético ganhou profundidade. O rio não seria mais um obstáculo sério para operações futuras. A iniciativa, já conquistada em Kursk, tornava-se irreversível. Para os alemães, começava uma longa retirada que só terminaria em Berlim. Mas para os homens que atravessaram a água sob fogo, essas consequências eram distantes. Muitos não viveram para ver o mapa mudar. Outros carregaram marcas físicas e mentais que nunca apareceriam em medalhas ou discursos. A Batalha do Dnieper não entrou na memória popular como Stalingrado ou Kursk. Não teve um momento único de virada clara. Foi uma soma de sacrifícios repetidos, anônimos, diluídos na corrente de um rio largo demais para ser lembrado em um único nome. E talvez por isso mesmo ela seja uma das batalhas mais reveladoras do fronte oriental. Não pelo brilho da vitória, mas pela brutalidade silenciosa com que ela foi conquistada. Quando o Dnieper finalmente ficou para trás, ele não deixou apenas margens conquistadas, deixou silêncio. Um silêncio pesado, quebrado apenas pela corrente que continuava a correr, como se nada tivesse acontecido. O rio não guardou nomes. Não fez distinção entre vencedores e vencidos. Apenas seguiu seu curso, levando consigo aquilo que a guerra não quis carregar. Para quem olha o mapa hoje, o Dnieper é só uma linha azul, um detalhe geográfico. Mas em 1943, ele foi uma escolha forçada, um lugar onde homens entraram sabendo que talvez não saíssem. Onde atravessar não significava avançar, significava aceitar o risco absoluto. Não houve discurso capaz de justificar o que aconteceu naquela água. Não houve medalha que explicasse o medo, o frio, a sensação de estar afundando enquanto o mundo desabava em tiros. Houve apenas a ordem, o movimento e a consequência. A Batalha do Dnieper não ficou marcada por uma cidade em ruínas ou por um cerco famoso. Ficou marcada pela repetição, pela insistência, pelo custo pago metro a metro, corpo a corpo, corrente contra corrente. Um rio transformado em passagem obrigatória para a vitória e em sepultura para milhares. No fronte oriental, vencer quase nunca foi elegante. Foi pesado. Foi humano demais. E poucas batalhas mostram isso com tanta clareza quanto esta. Porque ali, naquele rio largo e impessoal, a guerra revelou
uma de suas verdades mais cruéis. Às vezes, a vitória não é atravessar para o outro lado, é simplesmente conseguir não desaparecer no caminho. E o Dnieper nunca esqueceu quantos ficaram pelo caminho.